Então, tá, né? Então, a gente vai fazer a última parte, né, de casos aplicados sobre a metodologia PDCA. Então, só para a gente resgatar, né, a noção aí, o que é importante para a metodologia PDCA. Então, é um método gerencial que auxilia na tomada de decisões. Então, vai te munir de informações, evidências para conseguir tomar uma decisão. É importante colocar também que a metodologia PDCA está inserida no contexto do movimento da qualidade, então traz a noção de melhoria contínua, o próprio ciclo, né, já indica essa noção de melhoria contínua. Então, o PDCA é, por exemplo, a estrutura de organização das normas ISO, né, de ISO 9001, ISO 14001, enfim, né, tem essa concepção de sempre buscar uma evolução, né, uma melhoria da qualidade e dos processos. Aí a terceira parte aqui, que é a questão da análise dos processos. Então, você vai buscar, né, o foco do PDCA é quando você buscar a maior eficiência no uso dos recursos e passa, então, pela noção de processos que você pode melhorar para que você consiga ser mais eficiente. Então, a lógica aí que tá incutida é de você organizar melhor esses recursos, ser mais eficiente e fazer, né, finalizar o ciclo com a padronização, incorporação de rotinas e hábitos e no limite ali na questão da cultural mesmo da empresa, né? Então, é a integração da metodologia com outras ferramentas da qualidade, que a professora Elisa, na primeira aula, falou mais enfaticamente, né? A professora Carolina também colocou lá nas duas outras partes, que é importante a gente ter padrão para fazer a análise, né? Ter um ponto de comparação, isso também é muito importante, porque você tem que ter um parâmetro para você saber se você implementou todas as estratégias e melhorou ou não. Então, é muito importante, como a professora Carolina falou na aula passada, que você tenha alguma medida, né, de desempenho, seja ela quantitativa, seja ela qualitativa, para você fazer essa análise, né? Então, a integração da metodologia com outras ferramentas da qualidade funciona como instrumento de aprimoramento de processos, possibilitando a identificação rápida de problemas e suas soluções. Então, para a gente começar, eu trouxe 2 artigos. O primeiro que falam, né, de estudos de caso reais, né, são recentes também, são 2 artigos acadêmicos. O primeiro é um estudo de caso em uma empresa de transporte de cargas. Então, o objetivo do artigo, né, ele traz, né, a parte também teórica que a gente passou nas 3 primeiras aulas, né, que é a aplicação de ferramentas da qualidade integradas ao PDCA em uma empresa de transporte de cargas. E o objetivo com a aplicação do PDCA, né, nesse caso que o artigo relata, é facilitar a melhoria dos veículos, né, dos caminhões, por meio da manutenção dos mesmos, com foco principal em diminuir o tempo deles parados durante a manutenção e dar maior ênfase na manutenção preventiva. Tem alguém com o áudio aberto aí, gente. Bruna, sou eu. Só porque eu não sei se você vai compartilhar os slides com eles agora ou depois. Mas não é Não? Não tá aparecendo pra gente. Ah, tá. Ué. Daí o Renato falou, eu achei que você fosse compartilhar ainda. Espera aí. Tela inteira. Ah, tá. Compartilhar. Aí. Então tá, gente. Aí, desculpa. É que faltou colocar... Eu esqueci de um okzinho aqui básico, mas que bom que vocês falaram. Então, né? Só para vocês acompanharem é o que eu falei aqui,
né? Então, o primeiro caso é esse, o objetivo da aplicação do PDCA nesse artigo, né, é facilitar a melhoria dos veículos por meio da manutenção dos mesmos. O foco, então, é diminuir o tempo deles, né, em manutenção e dar maior ênfase na manutenção preventiva. Então, apenas por essa definição, né, agora está aparecendo, né, gente, o coisa para vocês. Agora tá, Bruna, tudo certo. Beleza. Então tá, só da gente ler o objetivo da aplicação do PDCA para esse caso, a gente percebe que ele está buscando a melhoria, digamos assim, no uso dos recursos que existem ali na empresa, com foco no melhor arranjo, digamos assim, uma melhor programação, né, desses recursos, para então conseguir diminuir custos, ser mais eficiente, ter mais rentabilidade. Não necessariamente, que a gente percebe com o objetivo da aplicação do PDCA nesse caso, não necessariamente há um problema que o cliente tenha identificado ou demandado, ou que a própria empresa tenha percebido alguma questão do serviço prestado estar aquém do que seria desejável, mas sim a questão de rearranjo dos recursos para você ser mais eficiente, que traz mesmo a noção ali do PDCA. Então, nesse caso, é uma empresa que não é grande, uma empresa que possui 10 caminhões, que transportam, então, principalmente frango e ração, e as informações foram adquiridas em um período de 12 meses, né, de janeiro a dezembro de 2018, então bastante recente. Aqui eu vou fazer uma lista do que ele colocou em cada etapa, né, que aí tem a ver com também a organização que o próprio artigo dá, né, para como ele abordou o PDCA. E depois eu vou passar um por um para a gente entender todos os dados e como foi aplicado. Mas, começando ali nas ferramentas adotadas na etapa P, quando a gente está falando de identificação e observação de problema, então foi usada a folha de verificação, né? Então, tem uma série de informações-chave, digamos assim, que estão relacionadas à questão de custos, né, dos caminhões, né, então, o básico, né, digamos assim, o ponto de partida é o histórico dos dados do sistema de rastreamento dos caminhões, que é a quantidade de quilometragem em dia, e também o gasto de combustível. Então, o que eles fizeram, então, pegar a quilometragem inicial e final, quantidade de litros, e a média total de litros por quilômetro rodado. E por que isso é importante, né? É importante quando eu falei ali no início, você ter uma base para você fazer a comparação, né? Então, você vai avaliar o desempenho antes e depois você vai implementar todas as ferramentas, fazer o ciclo e verificar se você conseguiu melhorar o seu desempenho por meio daquela medida definida. Por isso que é bastante importante ter essa clareza, né? Então, essa folha de verificação, depois a gente vai ver que, além do histórico do gasto do combustível, eles também identificaram outras questões que foram importantes, mas aí eu falo na sequência. Aí depois, as ferramentas adotadas na fase P, né, identificação, observação e análise do problema, eles fizeram uso do brainstorming, então, levantar possíveis causas, né, que poderia ser, contribuir para a diminuição, na verdade, né, dos custos e melhor arranjo desses recursos, né, e por meio do brainstorming, eles fizeram o 5W2H no sentido de planejar estratégias, né, para, uma vez identificado aquelas causas, diversas causas para aquele problema, planejar as estratégias e definir metas, né? Então, a gente primeiro identificou lá qual ia ser a medida de desempenho básica, né, digamos assim, anteriormente, e com essa ferramenta, para este caso,
aí eles planejaram as estratégias e definir metas para conseguir atacar esse problema. E a outra ferramenta, o diagrama de Chicago, ou diagrama de causa e efeito, que é para relacionar as possíveis causas ao problema definido, para a gente conseguir ter, na verdade, uma noção do todo, né? Que contribui para aquele problema, né? E as ferramentas adotadas na etapa D foi o uso do gráfico de controle, que aí é para você acompanhar, né, como é que está se comportando aquelas medidas, né, aquelas variáveis-chave que vão dar o termômetro de quando, enfim, se melhorou, se piorou, né, para visualizar a variabilidade dos quilômetros rodados pelos caminhões e ver o comportamento, né? A fase C, no caso, o diagrama de Pareto, nesse caso, ele foi usado para receitas e despesas, né, relacionadas a cada caminhão, para ter informações sobre o custo e o que causa mais impacto, então, nessa relação. Nesse caso, foi usado com relação a custos, né? Então, fazendo agora, indo para os dados, né, que são apresentados no caso real de cada ferramenta que eu acabei de escrever. Então, por meio da folha de verificação, que é o que eu falei ali no início, né, eles têm o total de quilômetro quadrado ou quilômetro rodado por mês, né, e aí face a média total, né? Então, a média de 81.983 quilômetros rodados por mês, né? Colocando todos os 10 caminhões e, né, dividindo aí pelos meses, né? Então, aqui são todos os caminhões. E aí, além disso, né, deles terem um comportamento de quanto se roda aí por mês, né, nesse ano todo, né, por meio da folha de verificação, eles também conseguiram identificar, porque o que foi feito, né? Eles foram acompanhando, né, nesses meses todos, nesse caso, né, e foram fichas que eles iam alimentando a cada mês e cada caminhão, né? Nesse caso desse artigo, eles fizeram todo o processo, digamos assim, de acompanhamento, né, de implementação dessas ferramentas. No fim, eles digamos assim, eles propõem as ações, mas nesse caso desse artigo, eles não conseguem fazer a comparação, porque aí precisava acompanhar mais um ano, que é o que acontece com o segundo artigo, para a gente ter uma noção, né, de como a gente faz esse controle, que aí o segundo artigo traz para a gente essa fase. Mas, enfim, além disso, né, eles identificaram gastos desnecessários, qual o melhor pneu a ser colocado pelo tipo de serviço prestado, pelo acompanhamento desses 12 meses, e por exemplo, o controle a respeito do gasto excessivo de combustível, né? Então, conforme você vai acompanhando, né, e alimentando, você vai obtendo informações que contribuem para o melhor entendimento das causas do problema. Aí, entrando ali no gráfico de controle, né, você tem aqui, né, lembra que a professora Carolina falou que a gente tem que ter uma tolerância, né? A gente não vai esperar que todos os caminhões e todos os meses a gente atinja a média, né? Então, aqui no verdinho, a gente tem, na verdade, no do meio aqui, o vermelho, a gente tem a média das médias, quer dizer, a gente pega a média de quilômetro rodado, né, por mês de todos os caminhões e divide de cada mês, e divide pelo total, né, pelos 12 meses, então você tem a média das médias, que é uma reta, né, e depois você tenha, por meio da noção de média, desvio padrão, amplitude, essa é uma ferramenta, digamos assim, que a gente consegue fazer no Excel, a gente obtém o limite de controle superior e o limite de controle inferior, então, verificar o que tiver entre, né, o verdinho e o lilás, né, a gente entende que está na normalidade, a gente tolera, né? Então, com essa análise, né, depois dessas informações todas agregadas, foi observado que aconteceram
4 meses que tiveram comportamentos que foram fora, né, desse intervalo, né? O mês de janeiro, embora tá ali um pouquinho acima, né, o autor considera que tá, então, dentro do limite superior e para baixo, né, do limite superior. Aí ele destaca o mês de maio e junho, né, que tiveram um comportamento bastante atípico, que ele coloca até em um asterisco, né, que foi devido à greve dos caminhoneiros. Então, o que aconteceu foi que, abruptamente, né, você teve uma parada, né, das atividades, e quando ela retornou, tinha uma demanda represada, digamos assim, então, se rodou mais, houve a necessidade de rodar mais no mês seguinte. E aí ele indica os autores, né, eles indicam o mês de dezembro, que também tinha, era um comportamento esperado do mês de dezembro, pelo fato de ter feriados, né, então já era esperado, queria se rodar menos, né, e ele apresenta o mês de novembro com uma queda, embora esteja dentro aqui, né, do intervalo, uma queda devido a um problema interno, que aí foi observado com as outras informações que eles foram coletando, que foi a manutenção. Muitos caminhões tiveram que ir para manutenção, nesse caso, a manutenção corretiva, não preventiva, né? Então, só com esse a gente, né, com esse gráfico a gente tem alguma noção, né, de comportamento dos recursos, né, da empresa. E aí o diagrama de Pareto, ele vai buscar nesse caso, para esse caso, né, organizar, entender melhor o que mais importa para o custo, né, dos caminhões. Quando você está pensando, então, em diminuir custo, em ser mais eficiente, é importante você fazer esse mapeamento, né? Então, foi feito por meio de uma planilha de estratificação de custos. Então, ela foi preenchida mensalmente com todas as despesas e receitas de cada caminhão. E eles representam, então, o gasto médio, que está aqui do ladinho, os gastos médios da empresa de janeiro a dezembro de 2018. Né? Então, o que é mais relevante, né, que tem um fator maior para o custo aí dos caminhões, né, da atividade dos caminhões, é o combustível, com 52%. Aí depois a gente tem comissão e impostos, que tem um pouco mais, né, de 10% cada um. E é importante colocar também, né, depois vem manutenção, né, vai chegar a 90%, o pneu, seguro dos caminhões, garagem, documentos, rastreador e seguro viagem. Seguro garagem, desculpa. Então, o que a gente percebe aí é que, se a gente for ver, obviamente, né, o combustível é o mais importante, mas é também o que a gente consegue, digamos assim, melhorar, né, de desempenho, digamos assim, né, porque a comissão, em princípio, você não vai usar primeiro isso, né, esse recurso, para tentar diminuir custo. Impostos não tem muito como negociar, né, então o que é importante trabalhar é, de fato, como você diminuir o gasto de combustível, né. E aí entra no 5W2H, né? Então foi feito, né? Foi por meio da estratificação e ranqueamento de custos da empresa e foi baseado em brainstorm, né? Então temos aí esse comportamento, temos todas essas informações, né, para nos guiar, digamos assim, nos dar indícios de quais são as causas desse problema. E a gente, então, o artigo, então, apresenta o que foi proposto, né, para você, então, implementar estratégias para melhorar esse desempenho. Então, o primeiro é definir as manutenções preventivas, que fica claro no artigo que não existe uma programação para isso, né, então, como seria feito, né?
planejando, procurando informações com pessoas especializadas em cada parte do processo de manutenção. Quem seria o responsável? Seria o gestor, quando, imediatamente, onde, ali na garagem, e por quê? Porque é importante programar essa gestão, da gente conseguir gerenciar de uma forma mais inteligente os recursos, né, de não deixar, por exemplo, o que aconteceu lá em novembro, muitos caminhões ao mesmo tempo na manutenção, e também como quando você define manutenção preventiva, né, você espera que você gaste menos. Quanto? Não tem nenhum custo, né? Então, primeiro, ali só a observação que eu coloco, que é importante definir os itens que devem ser checados e quantos quilômetros devem ser monitorados, trocados, enfim, né, as peças, para efeito do que seria essa manutenção preventiva em cada caminhão. Aí o segundo ponto é organizar a manutenção, então operacionalizar essa manutenção, então é importante fazer um planejamento estratégico para isso, né? Quem é o responsável? Responsável é o gestor. Quando seria feito? Mensalmente, né? E onde? No setor de manutenção. E por quê? Para a melhoria da manutenção. Mais uma vez, a preocupação ali é a implementação de uma estratégia de manutenção preventiva e não corretiva, como vinha acontecendo, né? Então, aí a gente está falando da operacionalização, tem a ver com o ponto 1 ali, que é a definição de quais caminhões vão iniciar a manutenção e fazer um planejamento para que não coincida aí datas de manutenção, que você tenha disponível, digamos assim, esses recursos, né, esses caminhões para conseguir operacionalizar, né, rodar a empresa. E o terceiro ponto do que fazer seria diminuir o tempo ocioso dos caminhões. Então, como que você faz isso, né? Fazer a manutenção preventiva do caminhão. Então, assim, é óbvio que tem relação com o outro, mas é importante de destrinchar para a gente entender, né, quem que vai fazer o quê, de que forma que vai fazer. Então, como você vai fazer a manutenção preventiva no caminhão, então lá você organizou, aí você está tentando operacionalizar, e aqui, com a manutenção preventiva, que vai acontecer, né? Então, quem é o responsável? São os mecânicos, eles vão, de fato, efetuar a manutenção preventiva. E aí, a questão de quando, aí depende do quilômetro rodado, do que foi definido anteriormente ali, né? Então, a definição de itens a serem checados, e aí ele coloca uma série de itens, né? E eu coloquei aqui só alguns: bicos injetores, filtros e troca de óleo, alinhamento e balanceamento. E aí, que de fato é aquele detalhamento de como que vão ser escolhidos, né, os caminhões, por quanto tempo e tal. Onde, então, é na garagem e por quê? A objetiva de diminuir custo. Aí a quarta questão, né, quarto item, é diminuir o tempo para reposição das peças na manutenção preventiva. Então, aí é importante, você define ali todo o planejamento e a operacionalização, mas você depende também, né, do fornecimento de algumas peças. Então, se você está querendo diminuir o tempo em que esses caminhões ficam ociosos, né, digamos assim, você tem que elaborar uma estratégia para ter essas peças, já que você está programando essa manutenção desses caminhões. Então, como que você vai fazer isso, né? Foi definido que seria necessário criar um estoque das principais peças. Quem é o responsável? Gestor e mecânicos. Quando? Imediatamente, né? E onde? No estoque. E aqui eles colocam o valor, né? Aí o porquê, né? Que é evitar a perda de tempo para reposição das peças utilizadas na manutenção, que aí eu já acabei abordando ali anteriormente, e aí eles fazem a estimativa de R$7 mil. E aí ele coloca, né, criar estoques dos itens relacionados ao ponto 3. Por quê? Você acabou de definir quais são os itens que vão ser analisados, observados
a cada manutenção preventiva, com quilômetro rodado e tal. Mas então você precisa ter essas peças para diminuir esse tempo ocioso. Então, um está relacionado com o outro. E aí, o 5, né? A quinta abordagem, né? Estratégia é diminuir o consumo de diesel, né? Que lembra lá do gráfico de Pareto que a gente colocou, né? Então, 52% dos custos tem a ver com combustível, né? Então, como que você vai diminuir o consumo de combustível? Com treinamento sob direção econômica, né? Quem que é o responsável por organizar esse treinamento, né? Ou, enfim, contratar alguém, né? Mas aqui o custo é zero, então, no caso, eles vão fazer internamente. Vai ser quem é responsável a gerência. Vai ser iniciado imediatamente, onde vai ser feito, vai ser na sala de reuniões ali da empresa. E por quê? O objetivo, então, é diminuir custo, já que ele representa um maior percentual nos custos ali dos caminhões, né? Então, o 5 é o treinamento para definir esses métodos e meios de direção econômica, como acelerar suave, descer engrenado, antecipar obstáculos. Pode parecer meio, né, às vezes evidente, mas, assim, macetes, cada caminhão pode se comportar, né, de uma marca ou algo do tipo. Então, é muito importante, ainda mais quando a gente está falando, né, de dominar, usar eficientemente os recursos, esse tipo de abordagem. E a última coisa é a fazer análise da viabilidade econômica na questão de você tentar renovar a frota ou ampliar a frota, né? Então, como que você vai fazer? Então, depois de ter feito toda esse esforço, né, de usar melhor os recursos, você, então, vai ter uma possibilidade de usar o fluxo de caixa líquido espera-se que vai sobrar. Então, quem é o responsável é o gestor, e aí até a condição que ele coloca, né, depois que planejar a manutenção. Depois que, de fato, essa estratégia, digamos assim, que tem a ver com as 5 questões anteriores, for, de fato, colocada em prática, né? Onde o escritório, né, que é o setor ali, e por quê? É saber se o investimento de renovação e compra de novos veículos é viável, uma vez que você conseguiu enfim, fazer sobrar mais dinheiro sendo mais econômico. Então, só para a gente organizar, né, de uma forma mais com diagrama de escala, de causa e efeito, tudo que interfere, né, no aumento dos custos com os caminhões. Então, o primeiro ali que tem a ver com a matéria-prima, foi entendido, então, a ração ou o frango que está sendo transportado. Então, quais seriam essas causas, né? O excesso de peso, quebras da caixa de ração, falta de peças de reposição das caixas de ração, né? Aí a segunda que tem, que é a máquina, né? Que no caso ele foi entendido como os caminhões, né? Então, caminhões obsoletos, falta de manutenção, né? Pneus descalibrados, lembra da folha lá de verificação que eles falam até de que tipo de pneu, suspensão desalinhada e desbalanceada, que também é falado ali na operacionalização dos itens para ser feito de manutenção preventiva. Aí depois o 3, a gente entra em métodos e sistemas, que no caso aqui, eles é a roteirização, digamos assim, das entregas, né? Então, a primeira questão é o atraso na entrega, né? Que pode fazer com que os motoristas queiram andar mais rápido e tal. E aqui ele coloca, né, a empresa terceirizada, então ela tem horários para carregar e descarregar, e o que pode apressar, né, o motorista, uma vez provavelmente é a indústria, né, que pede para que seja feito o transporte e é entregue ali para os integrados, enfim, para os produtores. E aí, ociosidade na produção, que aí, como você depende, digamos assim, dessa roteirização ali, que a empresa é terceirizada, talvez
tenha essa questão de, às vezes, tem muita coisa, depois tem menos coisa, quebras na estrada e troca de peças de má qualidade que interferem, né, no tempo gasto aí nessa entrega. E aí depois, no item 4, que é o meio ambiente, foi entendido, então, o consumo elevado de combustível, que tem a ver, né, com o que você, o meio que você vai encontrar, enfim, para operacionalizar, para, enfim, fazer o transporte. Então, primeira coisa que pode interferir no consumo elevado de combustível é a sujeira no combustível, né? Então, a própria qualidade ali do combustível, freios muito justos, que é a questão de ajuste, né? E verificar essa questão, aceleração alta e sistema de injeção de gasolina desregulado. Então, tudo tem a ver com você ter um controle melhor de como está desempenhando cada caminhão. Aí depois você entra na questão do motorista, que eles colocam ali, que é a mão de obra, motorista que não respeita a hierarquia, né? Motoristas velhos da casa, que eles colocam ali, que eles, enfim, já estão há muito tempo, então eles têm meio que os próprios hábitos. Motoristas sem experiência, que no artigo é relatado que eles contêm motoristas que não tinham experiência nenhuma e não tem nenhum tipo de treinamento, nem para os mais velhos e nem para os mais novos, né? E aí o outro problema, que é de motorista sem treinamento, né? E a última questão, que é a de medição, né? Que é indicador de combustível defeituoso. Isso é muito importante, né? Porque lembra lá da medida de desempenho que a gente olhou lá no início, definiu que o desempenho era isso, né? Quantidade de quilômetros rodados, de litros por quilômetro rodado. Então, se você não tem um mecanismo, né? Uma medida confiável que vai traduzir a realidade, fica difícil de você ter confiabilidade de que esse processo do PDCA foi de fato, melhorou de fato, então é bastante importante essa questão. E para a gente finalizar esse caso, a evidência, na verdade, de quanto tempo dos 10 caminhões, 7 caminhões ficaram parados na manutenção nesse período de 1 ano, né? Com a falha de algum componente, porque não se faz, né? Não se fazia ou não se faz até esse momento, em 2018, a manutenção corretiva, né? Só a manutenção preventiva, só a corretiva. Então, a gente vê que, caminhão 1 ficou 41 dias parados, 40 dias, 42, 44, 33. O caminhão, né, 6, que foi com menos tempo, e o outro 36. Então, são bastante dias parados, né? E aí o que eles colocaram, né? Que os que ficaram parados mais tempo são os de 4 eixos, que carregam ração, né? E as principais causas eram problemas bastante importantes, né? Por isso que também todo esse tempo. Quebra de molas, quebra de diferencial, câmbio e motor, que são coisas que podem ser melhoradas, né? Você pode evitar com a manutenção corretiva. Então, assim, nesse caso, ele apresenta a estratégia, né, e todo o procedimento. Então, o que é importante de ficar aqui registrado para esse caso o foco, né, do PDCA para esse caso era na eficiência do uso dos recursos ou das máquinas, né? A importância de definição de rotinas, programação, né, para você conseguir operacionalizar uma nova forma de organizar esses recursos, o treinamento para o melhor uso dos recursos, né, que a gente viu lá que 52% do custo era de combustível. É óbvio que tem a ver com questões de, por exemplo, alinhamento e balanceamento, mas é muito importante que cada motorista entenda bem a máquina, digamos assim, que está usando e também as estratégias para você conseguir ter uma direção segura e econômica, né? O foco, então, passa a ser preventivo, com isso tem possibilidade
de programar essas manutenções, de você, então, conseguir ter um equilíbrio melhor. Lembra lá do gráfico de controle que saiu, né, fora do limite superior ou inferior, né? Então, você consegue ter e no mês de novembro o problema foi exatamente um problema realmente interno, com muitos caminhões parados, né? E nesse caso, a maior clareza nas fontes de custos e de despesas, porque se o foco é ampliar, né, a frota, ou melhorar a frota, ou renovar a frota com recurso próprio, você tem que entender melhor aonde que sai o dinheiro, onde, né, que sai mais dinheiro para fazer rodar a empresa e tentar melhorar essa condição. Aí a gente entrando no segundo artigo, esse vai ser, ele apresenta o antes e depois, mas ele não vai passar tanto por essas ferramentas, é mais simples, né? O objetivo neste caso é a aplicação desse segundo artigo, a aplicação da ferramenta PDCA para identificar problemas e para garantir que o processo de produção esteja no padrão de qualidade exigido pelo cliente. Apenas pelo objetivo deste segundo artigo, a gente vê que a questão do cliente está posta de uma forma bastante explícita. Então, o objetivo com a aplicação do PDCA foi, então, a diminuição, eliminação de não conformidades de qualidade exigidas na produção de suco concentrado. Então, o segundo caso é, então, uma empresa de suco concentrado, e nesse caso é uma empresa de grande porte, né? É uma empresa brasileira de suco concentrado, atua desde a formação de mudas, plantio, processamento de sucos e subprodutos, até a entrega final dos mercados. Então, ela praticamente domina a cadeia de suprimentos toda, né? E, mais uma vez, a pesquisa foi realizada no período de 12 meses e foi analisado a implementada essa estratégia e foi analisado o ano seguinte, então tem o comparativo, né? Então, nesse caso, as ferramentas adotadas foram o histórico, a produção mensal e as não conformidades em cada mês, análise da microbiologia do produto acabado, então suco para o destino final, que é a qualidade requisitada pelo cliente, fez o uso do fluxograma para entender ali o processo todo, o diagrama de Pareto, nesse caso não foi a questão de custos, foi a questão de fato, qual a porcentagem, digamos assim, de cada causa para o problema definido, né? E o volume mensal antes e depois do PDCA, que é muito importante, que é o parâmetro, então, que foi adotado. Então, fez-se o estudo, implementou-se a estratégia e controlou aquela medida definida e verificou se foi efetivo, se melhorou o desempenho ou não. Então, o problema é o problema de não conformidade, que geram perdas financeiras e retrabalho, né, com o suco concentrado. As causas que foram encontradas foi o erro operacional de programação, problema de limpeza e manutenção de equipamentos, problemas com gestão e treinamento de funcionários. Então, aqui, né, eu vou fazer mais ou menos o que foi, né, no artigo anterior. Então, aqui foi feita, então, um fluxograma, uma vez que a empresa, ela tem até a parte de produção de matéria-prima, digamos assim, que ela tem um controle bastante grande da qualidade, enfim, do insumo que ela faz entrar ali no processo de produção, né, da indústria. Então, a matéria-prima, ela é recebida e selecionada, então aí ela passa para extração, que seria de você tirar, que é a moagem, né? Então, separa-se o bagaço do suco, né? Então, aí o bagaço vai para a fábrica de ração, né? Farelo, e aí a parte que interessa ali, que tinha um problema, que era a questão da qualidade que não atendia aos requisitos no suco concentrado. Então, aí você tem uma fase de centrifugação,
evaporação, e aí a mistura do suco dos blenders, e aí você faz o controle da qualidade. Por que que é importante, que foi importante, né, esse fluxograma? Esse problema é definido ali, né, quando se faz o controle da qualidade, com as amostras e tal. Mas ele poderia acontecer, então, ou na mistura, na evaporação, ou na centrifugação. Com ali a análise da microbiológica, provavelmente foi identificado alguns problemas que tinham a ver com esta fase. Então, é importante de você fazer todo o mapeamento e levantar, né, os indícios e verificar onde é que você iria se concentrar. Então, depois, controle de qualidade, você tem a armazenagem do produto em câmara fria, e aí o suco concentrado vai para o cliente. E aí, nesse caso, né, do diagrama de Pareto, ele é apresentado dessa forma e ele não trata especificamente de custos, né, questão de medidas, digamos assim, numéricas, né, lembra que a gente pode fazer, né, medidas qualitativas, né, ou quantitativas, ou de categorização, de importância, enfim, né, mas é relevante, não, é importante a gente entender essas dimensões, né, então, o que era responsável, que foi definido, né, encontrado como responsável por 50%, né, do problema, é a programação operacional da produção, que é realizada pelo colaborador do setor, podendo haver um erro de programação. Não necessariamente digamos assim, esse colaborador fez isso de propósito ou que seja uma desatenção. Então, você vai buscar entender por que isso também está acontecendo, né? E outras causas que podem interferir, né? Nesse problema de qualidade que não atende, né, o requisito de qualidade. Aí depois, então, problema de limpeza nos equipamentos devido ao erro operacional do colaborador. Então, ele provavelmente não entendeu, ou enfim, né, não entendia como que funcionava o equipamento de uma forma mais aprofundada. Isso também gerava a questão de problema de limpeza, né? O problema de desvio, que aí é responsável por 30%. Então, o próximo, problema de desvio de processos e manutenção de equipamentos, com 10%, e aí, mais 10%, o problema com gestão e treinamento de colaboradores. Então, foi atribuído 10%, é óbvio, né, uma coisa tem a ver com a outra, mas, mais uma vez, como a gente viu ali no nessas descrições para você conseguir, de fato, atacar o problema. Então, trazendo de novo, né, essa figura que a Carolina usou, a Elisa usou, né, então, você tem o efeito e tem um monte de causas que podem estar relacionadas, mas, né, é o que eu falei, você precisa destrinchar direitinho como que ocorre cada uma, e aí você entende o relacionamento entre elas. E aí, neste caso, né, ele fez a análise de toda a produção de 2015, tinha lá o padrão de análise, né, a medida de desempenho dele para fazer o antes e depois era o índice de não conformidade, né, então foi acompanhado, né, todos os dados de 2015, feita, né, posta em prática as ações definidas pelo planejamento, né, feito execução, feito controle com as medidas, né, colocadas, e aí você tem, então, a capacidade de analisar se foi efetivo ou não. Então, o resultado ali foi uma queda de 47% no índice de não conformidades em 2016 com relação a 2015. Quer dizer, foi bastante efetiva essa interferência ali no ciclo, que então
melhorou bastante a questão de produção em não conformidade de dos sucos concentrados, né? As conclusões do estudo, se a gente lembrar, tá lá no objetivo do artigo e no objetivo do PDCA, eles estavam preocupados com a questão do cliente, né? Então, a conclusão que foi, né, que o artigo coloca é que a redução dos índices desses problemas de erros operacionais, limpeza de equipamentos, manutenção e gestão de pessoas foram expressivas, quer dizer, eles conseguiram achar a fonte, né, de grande parte desse problema de não conformidade, enfim, não atender requisito de qualidade. Com isso, então, o recebimento dos produtos pelos clientes na data desejada foi propiciado, porque você teve redução de retrabalho, né? Então, você conseguia atender ao cliente dentro daquela programação que foi proposta, e com isso também você tem espaço para atender novos clientes, porque você tem uma janela maior, digamos assim, né? Um espaço maior ali no processo produtivo, né? Ou seja, então, você conseguiu uma maior adequação no atendimento à demanda, né? A adequação da planta, da fábrica, no atendimento da demanda. E com isso, o ciclo PDCA proporcionou ganhos de demanda, né? Então, você pode, inclusive, se engajar com novos clientes, né, de entregar, e maior confiabilidade no processo. Então, conforme você se engaja, né, com contratos, ou enfim, na venda para novos clientes, porque você tem confiança de que esse processo, ele é bastante eficiente, né, então ele tem um desempenho muito melhor do que antes, né. Então, nesse segundo caso, mais uma vez, é a noção de melhoria contínua que está sendo colocada, porque ele não mudou nenhuma fase, digamos assim, ali de qual é o processo, se a gente lembrar o fluxograma, né? Então, não houve uma mudança de equipamento, nada de uma coisa muito, né, radical. Então, a gente está dentro da noção de melhoria contínua. Mais uma vez, assim como o outro artigo, o foco é na eficiência no uso dos recursos, né? E o problema do cliente, o problema é no atendimento ao cliente, mas no ciclo PDCA a gente traz a lógica de uso eficiente dos recursos, né? Então, o foco então, na eficiência dos recursos para você conseguir atender a qualidade demandada pelo cliente. Mais uma vez, a importância do treinamento, que a gente viu que não era uma causa, a única causa, mas tinha relação, né? E neste caso, né, o foco era de um problema que eles tinham visto com relação a uma demora no atendimento ao cliente de entregar o produto, que é o suco concentrado. E aí eu finalizo, gente. Aí as referências, né, são os 2 artigos que eu usei para fazer a apresentação, e eu agradeço.